Passemos a uma reflexão que está no Evangelho de João, capítulo 11. Evangelho segundo João, capítulo 11. Nós vamos ler um pequeno trecho que se inicia no verso 32. Verso 31. Evangelho de João, capítulo 11, verso 31 ao verso 37. Diz assim a palavra de Deus: Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: Onde o sepultastes? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: Vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Vamos orar mais uma vez? Pai, estamos diante da tua palavra lida e que ela possa nos orientar, ó Deus. É em nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Meus irmãos, o texto, creio que é bem conhecido. Nós estamos diante de um momento onde Lázaro, irmão de Marta e Maria, falece. E a história não começa aí, começa com pessoas chegando a Jesus e falando que Lázaro estava doente. E aí então eles se deslocam até onde Lázaro residia, e aí nesse caminho Lázaro falece. E veja que não é pequena distância, porque mais para frente no texto nós vamos ver que Jesus vai falar para abrir, e eles falam: olha, já está lá 3 dias. Portanto, estamos falando de uma viagem longa. E quando Jesus chega lá, então, já estamos no período então onde, digamos que em torno de 7 dias, onde eles se reuniam e choravam pelo corpo e lamentavam. Jesus chega quase que no meio disso, e aí nós temos um trecho interessante, porque é uma mistura de sentimentos que nós vamos ver aqui. Veja que nós já temos Maria, assim como Marta, lamentando a morte do seu irmão. Quando Jesus chega, ou pelo menos ela ouve que Jesus está chegando, ela sai correndo e ela expressa uma certa indignação ou uma certa frustração, porque qual que é a palavra dela? Vejamos que, voltando ao texto, 32, Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Perceba que ela depositava uma esperança na presença, na figura de Jesus, não em quem era Jesus, mas na presença de Jesus, porque se Jesus estivesse ali, é como se nada disso teria acontecido, esse mal não nos assolaria, meu irmão estaria aqui, o Senhor o teria curado como curou vários outros. E diante disso, Jesus não apresenta resposta para ela. Veja que ele apenas indaga: onde está o corpo? E aí então, diante disso e da comoção das pessoas que estavam ali, Jesus também expressa a sua dor, seu sentimento. E aí vem um versículo bem curtinho, 35,
Jesus chorou, enquanto se dirigia ao sepulcro, aonde Lázaro estava morto. E quando então as pessoas que estão lá olham essa cena, veja que nós temos aí duas posturas do coração. Uma, verso 36, veja quanto o amava. Veja que para alguns criam ou percebem uma empatia, um sentimento profundo de Jesus para com a família, para com Lázaro, e aí olham para isso e falam: olha como ele está sentindo a falta, a morte deste seu amigo. Por outro lado, veja que nós vamos voltar ao que Maria falou, porque agora não nas palavras dela, mas no verso 37, alguns dos que estavam ali falam: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Ou seja, se ele é o que ele fala que é, se ele fez tudo o que ele fez, por que para o amigo dele ele não fez? Por que ele deixa Lázaro morrer? Por que ele deixa Maria ficar chorando desse jeito? Por que Jesus permite essa dor nesse coração, nessa família? Observem que é o mesmo fato, é a mesma postura de Jesus, mas as pessoas elas estão olhando de forma diferente para este momento e estão ou esperam coisas diferentes nesse momento. E para a aula de hoje, nós vamos pensar um pouco sobre a hora da enfermidade e do luto. E essa é uma passagem que ela nos mostra não só um período de enfermidade, porque Lázaro adoeceu e veio falecer, mas o luto de uma família, o luto de pessoas que depositavam sua esperança em Jesus. E veja que nós nos encontramos nessa condição, uma vez que nós cremos em Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas, nós entregamos a nossa vida a Deus, nós falamos, oramos, anunciamos que dependemos dEle, mas aí vem a adversidade, não só a luta, o trabalho que a gente tem que se desgastar, mas vem a dor, mas vem a doença, vem o que nos incapacita, vem aquilo que nos limita, vem aquilo que nos atrapalha, vem aquilo que nos incomoda e, em último caso, vem aquilo que nos tira a vida, que leva do nosso convívio aquele que nós amamos. E a pergunta é: o que nós fazemos com isso? Nós estamos diante da mesma situação, provavelmente, que Maria e que algumas pessoas, e até mesmo de Jesus, porque nós podemos, e provavelmente nós indagamos, nós questionamos, nós perguntamos para Deus: por quê? Quem aqui, diante de uma doença sua, ou do seu filho, da sua filha, do seu pai, da sua mãe, não perguntou para Deus o porquê? Talvez não por uma gripezinha, uma febrinha, digamos assim, né? Mas quando tem uma notícia de algo mais grave, né? Quando vem algo totalmente inesperado, às vezes sem uma necessária culpa, né? Porque a gente também começa a pensar na culpa. Obrigatoriamente a gente direciona para a doença não a causa de fato da doença. Bom, eu estou gripado, mas por que eu estou gripado? Porque tem um vírus que está circulando, né? E aí eu estou circulando e
respiro e veio o vírus. Não, é porque eu tomei sorvete, é porque eu me expus, é porque eu fiquei com o pé no chão na friagem, é porque isso, aquilo outro. Alguns se culpam, ou culpam o outro. Mas por que aquela pessoa lá estava daquele jeito, com o nariz escorrendo e andando para lá e para cá, e veio visitar e não sei o que, e não se cuidou? Culpa. Nós olhamos para uma enfermidade como culpa, muitas vezes, mas também nós olhamos para a fatalidade, para o acaso, e quando temos um acidente, nós também olhamos para isso, buscando culpado, ou a própria pessoa, ou um terceiro, ou em último caso, em todas as variáveis nós culpamos Deus. Mas não que a gente seja corajoso o suficiente para dar de dedo na cara de Deus e falar: por que, Senhor? Permitiu? Por que o Senhor está fazendo isso comigo? Talvez a gente não tenha essa coragem de dar de dedo na cara de Deus, né? Mas às vezes a gente pergunta assim: mas por que comigo? Por que isso agora? Né? E de forma indireta, o que a gente faz? A gente faz como fizeram aqui. Maria, verso 32: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Senhor, se o Senhor fosse bom comigo, eu não estaria doente, não teria sofrido acidente, tal pessoa não estaria internada. Nós responsabilizamos Deus. O Senhor não disse que estava comigo, que era Deus bom. Percebe que ou só eu sou pecador miserável desse jeito, ou todo mundo aqui em algum momento fez isso, diante da dor, pelo menos uma vez. Nós, em alguma medida, também falamos, como diz o verso 37, não podia ele. Por que o Senhor não curou, assim como curou fulano de tal? Tal pessoa teve cura do câncer, por que eu ou o outro não? Meu ente querido, não. Por que tal pessoa nem gripe pega, e eu só de sair de casa já pego tudo? Por quê? Veja que estamos diante exatamente desse confronto do poder de Deus, fazer que este não morresse. Diante da dor e do luto, nós somos levados pelo nosso coração a questionar Deus. E a pergunta é: como que nós podemos agir diante disso? Por que nós agimos dessa forma? Se pensarmos um pouquinho, nós vamos olhar para Deus e falar assim: eu me converti, eu entreguei minha vida para o Senhor, então agora, o que nós esperamos de Deus? Quando você se entrega para Jesus, o que você espera de Deus? Uma vida ruim? Boa, né? Vida boa. Afinal de contas, nós vamos para o céu agora, não é? Jesus nos salvou. E, infelizmente, nós vamos ver que muitas denominações, muitas igrejas, elas pregam, elas falam em alto e bom som que a partir do momento que você se converte, que você entrega a sua vida para Jesus, você vai ter uma vida de prosperidade. Não só você não vai ter limitações financeiras, problemas, porque se você tiver é porque é pecado, que você está fazendo coisa errada, mas também, algumas dizem que você nem sequer pode ficar doente, porque se você quebrar o braço, lembra da história da culpa? Quem que é culpado?
ou é você, ou é o diabo. Então a gente tem que fazer um descarrego, tem que fazer uma sessão, tem que fazer um não sei o quê, porque ou é você que está errado, ou é o diabo que está errado. Então veja que não vou apontar o dedo para Deus, para falar que ele é culpado, mas tem culpado nessa história, porque a vida do crente, ela é livre de problemas e ela é livre de doenças. Muitos pregam isso, a ponto de certos pastores, bispos, apóstolos e seja lá o nome que for, eles vão se tratar até fora do país para ninguém saber que eles estão se tratando, porque eles estão doentes também, né? E aí como é que ele vai falar que ele está doente, sendo que ele prega que não pode ficar doente? Então nós estamos diante dessa situação e somos muitas vezes impelidos a pensar da mesma forma. A própria natureza nossa nos leva a pensar dessa forma, mas de um modo ou de outro, direto ou indiretamente, o que nós estamos fazendo é apontando o dedo para Deus e falando: por que comigo e por que o Senhor permitiu que estivesse fazendo isso? Ou a culpa é sua. E nos esquecemos do que Deus de fato coloca para nós na palavra de Deus. E o primeiro elemento é nós entendermos que a partir do pecado de Adão e Eva, o que nos foi lançado? O pecado. Passamos a pecar, mas a consequência do pecado foi o quê? O que Deus falou para Adão e Eva quando se comeres do fruto? O que vai acontecer com vocês? Certamente morrerás. A gente morre sem estar doente? Fisicamente, vamos falar. O seu corpo vai simplesmente desligar sem você não ter nada? Não. Alguma coisa vai acontecer. Existe alguma coisa que o faz desligar. Aí você fala: não, a pessoa morreu com não sei quantos anos lá e ela dormiu e descansou. Simples assim, não acordou mais. Ela literalmente desligou. Mas alguma coisa fez ela desligar. E aí, se você vai investigar, tinha alguma coisinha. Ou por mais que de fato tenha descansado, não tenha nada. Normalmente isso acontece depois de uma certa idade. E quando nós olhamos para a nossa idade, quando nos olhamos no espelho, nós vamos ver que nós não somos o que éramos. O nosso corpo nos mostra que nós já não somos como os que estão lá embaixo, já a criançada, né? Em pleno vapor, vigor, né? Parece que depois que você passa dos 30 já começa a dar uns estalos diferentes, uns rangidos diferentes. Depois que você passa dos 40, você começa a frequentar a oficina com mais frequência ainda, né? Tem que fazer uma funilaria, tem que fazer uns ajustes, né? Por dentro, um reforço de estrutura. Por quê? Porque começa já a sentir as debilidades do corpo. Isso é prova do quê? Não só do que Deus falou da morte, mas vamos padecer, vamos sofrer. A dor do parto vai se intensificar. O labor, o suor do rosto para comer, você vai ter que suar mais. Penosamente, você vai granjear o seu sustento. Percebe que há uma escala então agora de sofrimento imposto em nossa vida com o pecado? É lógico que lá também está falando que você vai morrer porque você vai agora se afastar totalmente de Deus. O pecado te distancia de Deus. E como que nós fazemos então a partir disso? E talvez isso nos leve a questionar: mas agora que eu me voltei para Deus, eu voltei a ter vida, por que eu continuo com isso? Por que eu continuo suscetível aos problemas? Ou mais ainda,
a dor, a enfermidade, porque essa é a vida nossa aqui na terra. Deus, ao longo de toda a palavra dele, e se você quiser só a palavra de Jesus, então vai ao longo do Novo Testamento, você não vai achar Jesus falando que nós não vamos mais ficar doentes. Eu desafio qualquer pessoa, qualquer povo, qualquer indivíduo a mostrar no Evangelho Jesus falando que nós estamos livres de toda e qualquer enfermidade e dor a partir do momento que entregamos a vida a Ele. Eu desafio. Mas pelo contrário, Jesus mesmo nos diz que nesse mundo nós vamos passar por aflições. E mais do que isso, Ele fala que cabe a cada dia o seu próprio mal, para não nos ansiarmos com o futuro. Perceba que Jesus curou várias pessoas, mas Jesus também deixou de curar outras tantas. E talvez você olhe para o texto de Lázaro e vai lembrar que, Jesus não curou ele, mas Jesus fez com que ele saísse da sepultura 3 dias de morto e voltasse a viver, como se nada tivesse acontecido, não é? Sim. Mas vamos lembrar então de todos os apóstolos que morreram. E morreram de mortes trágicas. Vamos lembrar de tantos outros servos de Deus que sofreram muito. E vamos lembrar também do próprio apóstolo Paulo, que fala do seu espinho na carne, portanto, dá-se a entender de um sofrimento, de uma dor no seu corpo. E o que ele fala? O que Jesus, Deus, fala para ele? Pedir 3 vezes. E o que Deus falou para ele? A minha graça te basta. Não vou te curar. Disso você não vai se livrar. A minha graça te basta. Então perceba que a promessa nunca foi de nós termos uma vida sem problemas de saúde, uma vida sem dor, ou uma vida que não termine na morte do corpo. Então, se não é isso que nós devemos depositar a nossa esperança, como que nós devemos lidar com tudo isso? Porque o primeiro ponto, quando nós olhamos para enfermidade, é, de forma errada, pensar que ela não deveria acontecer. Isso nós vimos que já não vale. A doença, ela acomete tanto crente quanto não crente. Assim como a chuva cai sobre a sua casa e a casa do vizinho. Assim como o sol nasce para um, nasce para outro. Os vírus, as bactérias, as infecções, elas estão para um e para outro. O trupicão, o esbarrão, o escorregar, o cair, se quebrar, estão para um e para outro. O acidente, o imprevisto, estão para um e para outro. São coisas que nós não temos controle. Diante disso, então, quando nós adoecemos, quando os nossos entes queridos adoecem, o que fazer? Alguém chuta? Tá fácil. Se você fica doente, qual que é a primeira ou talvez a segunda coisa que você pensa? Orar. Por isso que eu falei primeira ou segunda. Porque se você lembrar, você vai orar, pedindo para Deus cuidar de você. Mas além de orar, remédio, médico, hospital, UPA, não é? Não é isso? Ou ainda umas ervas, né? Umas plantas,
né? Alguma coisa, no sentido até de remédio, né? Boa parte dos remédios aí, eles têm até origem em alguma substância de uma planta, né? Nós buscamos, diante da enfermidade, uma solução para ela. E não está errado. Pelo contrário, é exatamente o que nós precisamos fazer. Nós temos que entender que Deus deu sabedoria, conhecimento ao ser humano para que ele pudesse pensar, ser criativo, inteligente. Afinal, o ser humano é imagem e semelhança de Deus. Ele tem esse poder criativo, diferente de todo o resto da criação. Olhe para toda a criação, o ser humano ele é capaz de fazer o que ninguém criado por Deus, nada criado por Deus é, para o bem e para o mal. Mas no caso estamos falando de remédio, de tratamento. Então nós devemos buscar ajuda. Porque alguns se limitam a pensar que é suficiente eu orar, por quê? Porque Deus vai curar. Afinal de contas, Ele tem a obrigação de me curar. E alguns ficam só nisso. Alguns desprezam a ciência. Alguns desprezam aquilo que é produzido pelo ser humano, remédios, vacinas, tratamentos, dos mais simples aos mais complexos. Alguns desprezam até mesmo o poder da própria criação de Deus, de uma plantinha, que tem alto poder de te curar. Mas às vezes ela não vai te curar e vai precisar de outro remédio mais forte. Mas de um modo ou de outro, nós temos como uma saída pronta, dada por Deus, pela ciência, pela sabedoria, que Deus dá à humanidade de produzir remédio, que nos cura. E por que não recorrer a eles, quando necessários? Mas veja que isso, muitas vezes a gente pensa para o físico, e se esquece de algo que também é físico, que está no nosso corpo, que é aquilo, as doenças da alma, do coração, e eu estou apontando para a cabeça porque são doenças psíquicas, não é? Existem doenças que acometem a nossa cabeça, não nos permitem sentir da forma como deveria, agir, pensar da forma como deveria, que atrapalham a nossa forma, o nosso juízo, a nossa forma de perceber as coisas como realmente são. E também precisamos buscar o médico. Se nós não estamos enxergando direito, nós vamos no cardiologista. Quando nós quebramos o braço, nós vamos no dermatologista, é isso? Não, né? Se o problema é na vista, a gente vai no oftalmo. Se o problema é no coração, a gente vai no cardiologista. Se o problema é na pele, a gente vai no dermatologista. Se o problema é no osso, a gente vai no ortopedista. Se o problema é na cabeça, a gente tem que ir num neurologista, num psiquiatra, num psicólogo, num terapeuta. Tem várias aí as especialidades que lidam com a cabeça, com as coisas que acontecem aqui. Cada um dentro da sua área, da sua profundidade. Alguns vão conseguir resolver conversando, porque esse é o tratamento. Outros vão precisar ir para outros problemas de remédio ou de procedimento cirúrgico. Mas como todo o corpo, o cérebro também precisa de cuidado. Nós tomamos o remédio, buscamos a cura, mas não funcionou. E aí vem a segunda situação. Porque tomar o remédio não é necessariamente uma certeza de que a gente vai ser curado. E aí, quando o remédio não funciona, a gente
faz o que talvez, como o senhor Nelson falou, a primeira coisa que a gente faz, e a gente continua fazendo, ou para de fazer e depois volta a fazer, que é orar, não é? E a gente ora. E na verdade o ideal é você continuar orando sempre, né? Doente ou não. Mas se você está doente, você ora não porque de fato você tem a certeza de que aquilo que Deus proveu por tratamento, remédio, vai te curar, mas para que, infelizmente, o tratamento seja correto, porque muitas vezes, infelizmente, o tratamento é incorreto, demora para perceber, tem doenças que não vão ser tão fáceis de ser diagnosticadas, às vezes a gente não vai conseguir o acesso que a gente gostaria e deveria ao médico, às vezes a gente não vai conseguir o acesso que a gente gostaria e deveria ter ao medicamento, e a gente vai continuar enfermo. Às vezes você vai chegar no hospital e vai ficar lá esperando, e vai ter um médico que não vai te atender direito. Isso, seja você dependendo do SUS ou com plano particular. Tá mais ou menos assim, com maior ou menor frequência, mas independente do poder aquisitivo, você só aumenta a possibilidade de procurar outra opinião. Mas há casos em que, mesmo assim, não resolve e não tem cura. E aí? Aí a gente vai para a segunda situação que nós precisamos pensar quando nós nos deparamos com a enfermidade, que é, e se não tem cura? Como que nós lidamos com isso? Deus deixou de ser Deus por causa disso? Não. Deus em algum momento prometeu que ia te curar, seja pelo remédio, ou seja pela ação extraordinária dele. Deus em algum momento Jesus prometeu para Maria, para Marta e para Lázaro, que a partir daquele momento, por eles serem amigos, eles nunca mais iam ficar doentes. Qualquer coisa era só passar um zap, que Jesus já fazia o que tinha que fazer e eles ficavam curados. Jesus prometeu isso? Não. Tem algum momento que Jesus fala isso em todo o Evangelho? Não. Em algum momento a palavra de Deus diz que Deus fala isso? Você está com um problema, só falar comigo, só orar, né? Que eu vou lá e curo você? Não. Em alguns momentos Deus vai curar, seja pela medicina ou seja de forma extraordinária, porque sem a medicina Deus também cura, e até mesmo para mostrar que o poder dele sobre tudo e sobre todos. Mas em alguns casos não, e a gente continua doente, e a gente continua com problema, a gente continua sentindo dor, e às vezes essa doença até se escala e a gente vai aumentando a dor, e vai chegando um ponto em que você não tem mais nada a fazer com o seu corpo a não ser tomar remédio para alívio da dor. Existem pessoas que estão assim. Elas tomam remédio apenas para aliviar a dor. E aí chega um ponto da morfina, que você escala a morfina em doses, e aí você chega num ponto que a dose da morfina é mortal. Ou seja, se você tomar, você morre. Então, a pessoa chega naquele limite e agora não tem mais para onde correr. Se aquilo ali já não está dando conta de você não sentir dor, não tem mais o que fazer. Não tem mais como anestesiar, como enganar o seu cérebro, e você vai continuar sentindo dor. Estou escalando, estou levando para o último grau. E aí? A gente deixa de acreditar em Deus? A gente deixa de crer em Deus? A gente deixa de crer no poder de Deus? E em terceiro lugar, que necessariamente não precisa nem chegar nesse ponto de dor, mas você morre, ou alguém morre. Então você, da noite para o dia, seu ente querido, ele começa com uma dorzinha, você vai para o hospital e não sai com essa pessoa de lá. Ou essa dorzinha vira um dorzão,
e nem dá tempo de chegar no hospital. Ou ainda fica muito tempo no hospital. E às vezes melhora, mas aí depois morre. Ou não chega a melhorar e morre. Ou nem dá tempo de tudo isso, porque veio uma fatalidade, de repente morreu. Do nada. Como nós lidamos com a dor? Dor não física mais, do nosso corpo, mas a dor da alma, da perda, de alguém que se vai. Às vezes a gente questiona, assim como foi questionado. Isso não é privilégio nosso. Por que o Senhor não curou? Por que o Senhor não libertou da doença? Por que o Senhor permite que esta pessoa se vá e que eu fique só? Ela era tão importante na minha vida. Sem ela eu não sei o que faço da minha vida. São frases que provavelmente ou nós dissemos ou nós ouvimos diante de um corpo no caixão. E qual a resposta que nós vamos ter para isso? Às vezes nós estamos ainda buscando essa resposta. Mas se nós já encontramos a resposta, e a resposta continua sendo a mesma, você, acreditando ou não, você concordando ou não, e de forma bem, talvez até fria, é porque Deus quis. E talvez isso não responda de imediato a nossa dúvida. Por que a pessoa morreu? Porque Deus quis. Mas tão jovem, infelizmente foi assim. Era criança ainda, mal saiu da barriga da mãe. Ou era uma criança, um adolescente, um jovem, tinha uma vida inteira pela frente. Ou ainda já com a idade um pouco mais avançada, mas ela era o esteio da família, ela que cuidava, que juntava a família, que gerenciava tudo, organizava as pessoas. Ela era o meu ponto de apoio. Sem ela eu não sei o que eu faço. Percebe que nós nos levamos a fazer vários questionamentos para Deus, do porquê ter escolhido esta pessoa e não outra. E a pergunta é: por que não esta e a outra? O que nos faz, ou faz os nossos entes tão especiais, mais do que os outros, a ponto de eles não poderem ficar doentes e não poderem morrer, mas o de outras pessoas sim? Talvez na nossa cabeça a gente pense: a gente é amigo de Jesus. Mas o problema é que Jesus nunca prometeu isso. O que Jesus prometeu é que estaria conosco. E aí é interessante nós olharmos para o texto e voltarmos para o versículo 35. Jesus não só saiu do seu lugar, da onde ele estava, fazendo o que fazia, mas ele foi ao encontro. Foi se encontrar com aqueles que estavam com dor, enlutados. Portanto, na dor, no sofrimento, na angústia, na doença, a primeira coisa que nós devemos pensar é procurar Jesus, porque Ele vem ao nosso encontro. Talvez Ele não venha fazer o que você espera, porque você está na expectativa de Maria de, se o Senhor estivesse aqui, não teria morrido. Se o Senhor estivesse aqui, eu não teria ficado doente, tal pessoa não teria ficado doente, a morte, eu não estaria agora aqui no velório, eu não estaria enterrando essa pessoa. Mas Jesus está lá, junto com você nesse momento, e é isso que Ele prometeu. E Ele não só está lá, mas Ele chora. Jesus chorou. Jesus se
condói, tem a mesma dor que você. Jesus está junto com você, mas não somente para estar junto de você, mas te amparar neste momento. Veja que Jesus não responde de forma afirmativa, de fato, poderia, mas não quis curar. Porque Jesus ainda tinha para mostrar o que ele iria fazer com a vida de Lázaro. Mas veja que diante das pessoas, ele também não age para responder às pessoas. Jesus está simplesmente pronto a fazer o que ele tem que fazer. E às vezes, diferente de Lázaro, a pessoa não vai voltar à vida. Então vem a lição do que nós precisamos aprender com a dor e com a morte. E o que nós podemos fazer com isso. Já que não estamos isentos de ficar doente, de morrer fisicamente, né? Porque se entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, nós temos a convicção de que a nossa existência continuará pela eternidade com Deus e não no inferno, sem Deus. Nessa perspectiva, então, o que nós fazemos agora com a dor, o sofrimento, a enfermidade e até mesmo diante da morte das pessoas que nós amamos? O que nós vamos fazer? Bom, provavelmente, quando você fala para uma pessoa que você está doente, que você fala para ela o que você sentiu, o que essa pessoa fala para você? Ela sempre tem uma história para contar, não tem? Eu já senti isso. Fulano de tal sentiu isso também. E às vezes dá até o diagnóstico, né? Dependendo com quem você conversa, a pessoa fala, eu conheço fulano de tal e ciclano de tal, que ela sentiu isso daqui também, toma isso daqui, depois de tanto dia está tudo certo. Você nem precisa ir no médico, já passou pela consulta ali já, né? Às vezes as pessoas até não têm filtro e falam, tal pessoa sentiu isso e morreu também. Ou seja, já está sentenciando você, né? Você vai para o caixão, né? O que essas pessoas estão fazendo, de forma boa ou má, mas certa ou errada, mas o que elas querem na verdade? Bom, elas de algum modo, elas estão tentando te dar algum alívio, não é? Falar de uma experiência, e se a pessoa viveu, ela consegue te falar melhor do que você, como que você, não, calma, você vai conseguir passar, passei por isso. Sentiu mesmo que você está sentindo. E veja que até para nós, quando nós ouvimos de alguém que passou pelo mesmo problema que nós, então a gente foi no médico, o médico fez o diagnóstico, está tratando a gente encontra uma outra pessoa que tem o mesmo problema, o mesmo diagnóstico, passou por isso e se curou. O que isso faz com essas pessoas? Cria uma conexão. E diferente de como uma pessoa qualquer falar, parece que dá mais valor, tem mais peso aquele que passou por isso. E se você perdeu sua mãe, alguém que também perdeu a mãe vai falando com você diferente de quem nunca perdeu pai e mãe. Se você perde seu filho ou sua filha, alguém que perdeu seu filho ou sua filha vai poder falar com você e você parece que vai dar mais valor, mais peso ao que essa pessoa está falando do que qualquer outra pessoa que tenta te consolar. E por que a gente age dessa forma? Porque na nossa cabeça a gente pensa, ele de fato sabe o que está se passando aqui dentro, porque ele sentiu o que eu estou sentindo. Jesus falou que ele sentiu as nossas dores, todas as nossas dores. Então é por isso que quando Jesus fala conosco, em primeiro lugar, de forma direta, a gente se sente consolado. Mas como que Jesus fala conosco? Por meio do seu Santo Espírito.
por meio da palavra. Por isso que é importante ler, ouvir a palavra. Mas, às vezes, não de forma direta, de forma indireta, Deus vai usar outras pessoas. E às vezes pessoas que você nem conhece, para falar e te trazer conforto, alívio. Mas por que essas pessoas podem trazer esse conforto, esse alívio? Porque elas passaram, não é? Então, não seria o caso de você, que passa pela dor, passar pela dor para poder ajudar aquele outro que sente dor? Exemplo que é o que mais talvez mexe com a cabeça das pessoas, né? Como é que as pessoas que estão em tratamento de um câncer vão ser consoladas se os crentes não têm câncer e não têm tumor? Agora, se eu passei por isso, eu posso ser usado por Deus para confortar e consolar essas pessoas que estão passando pelo mesmo que eu passei. Se eu estive à beira da morte e Deus me curou, usou toda a medicina e foi além da medicina para me curar, o que eu posso fazer é prometer a cura para essa pessoa? Não, né? Porque se nem Jesus prometeu a cura, quem sou eu para prometer a cura? Mas o que eu posso fazer é consolar. O que eu posso fazer é me colocar ao lado. O que eu posso falar é: calma, é assim mesmo, o tratamento é dolorido, é sofrido, mas surte efeito no final. E em último caso, nós temos algo que outros não têm, que é a esperança de que esta morte física, ela não é o fim. Porque quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, a vida ela passa a ser eterna, com Deus. Porque sem entregar a vida, ela continua sendo eterna, mas sem Deus, no inferno. Portanto, quem tem condições de ser usado por Deus para prover alívio, conforto, esperança para esta vida e para a futura, para as pessoas? Aqueles que passaram por isso. Quem não passou de forma teórica, mas quem passou de forma prática. Só quem viveu pode falar. Não é assim que a gente pensa? O que a gente diz? Só quem passou pelo que eu passei é que sabe o que é isso. Então, quem passou vai poder conversar com você e ter uma perspectiva diferente das vezes que você está tendo. E por isso que vai te dar esperança. A revista ela coloca alguns elementos para a gente pensar, porque muitas vezes a gente não sabe como agir diante disso. Eu estou diante de uma pessoa que está doente. Eu não sei o que fazer. Eu estou diante de uma pessoa que está lá, no velório, enterrando seu ente querido. Também não sei o que fazer. Em certa medida, a primeira atitude é se aproximar, é estar junto. E talvez isso baste. Em outros momentos, a gente precisa demonstrar cordialidade, empatia, compaixão, ouvir mais do que falar, ouvir com atenção, compreender qual é a sua necessidade, qual é a necessidade de fato, dar encorajamento espiritual, compartilhar o evangelho com aquelas pessoas que não conhecem ainda,
não fazer afirmações de curas e milagres por conta própria. Você vai visitar alguém, a pessoa ela vai pedir para você orar. E o máximo que você pode fazer é o quê? Orar. Porque também é o mínimo e o máximo. Só que aí na sua oração o que você faz? Você pede. Com toda a sua força, com toda a sua convicção, você pede que Deus cure. Mas você não determina a cura. A menos que de fato Deus tenha falado com você e a pessoa seja curada ali naquele momento, porque Deus quis se usar dessa forma. Como já aconteceu no passado, continua acontecendo hoje. Mas não é a forma ordinária, comum. É totalmente extraordinário. Quantos aqui já ouviram histórias de profetadas aí, que pessoas que falaram que ia curar e a pessoa morreu depois? Já cheguei ao ponto de ouvir, e os irmãos talvez, de ter gente que vai orar com a pessoa morta já, e vai lá e passa o carão, por quê? Porque não ressuscita. Vai lá, ora, impõe a mão, como se o corpo fosse se mexer, e o corpo não se mexe. Imagina o que você está criando naqueles que estão vendo. Fazendo afirmações de cura que não são dadas por Deus de fato, de milagres. Então, ore, peça a Deus. Se Ele quiser curar, Ele vai curar. Da forma que Ele quiser curar. Ajude a encontrar esperança, força e consolo em Deus. Demonstre amor e solidariedade. Creia na soberania de Deus e na sua perfeita vontade. Esse é o caminho que nós temos. Isto é viver o Evangelho neste momento. Então, para resumir, estou doente? Ore a Deus. Não só para que Ele te dê a cura pela medicina, ou além da medicina, mas para que Ele cuide de você. Se Ele não curar, ore para que Ele possa continuar te dando força, para suportar a sua dor, ou a dor do outro, de quem você vai ter que cuidar. Terceiro, se vier a morte sua, esteja preparado, com a sua vida entregue a Deus, para que você possa ir para a glória. Se é do outro, seja um instrumento de consolo nessa vida, direcionando ele para olhar para Cristo. E se você passou por tudo isso, o que te resta não é lamentar, não é questionar Deus por que Ele não fez, mas o que eu posso aprender com isso? Quem eu posso ajudar com a dor que eu senti? Para que, se estiver sentindo a mesma dor, possa ter a mesma esperança que eu tenho. Posso olhar para Jesus e para Deus e continuar crendo que Ele é Senhor, Salvador, e que se a morte física dá um ponto final aqui, na glória a gente vai continuar vivendo eternamente na presença dEle. Que nós possamos fazer com que a vida com que Deus nos deu seja instrumento dEle para abençoar outras vidas, seja pela alegria ou pela tristeza, seja porque nós estamos bem ou porque nós estamos mal, seja porque estamos vivos ou porque morremos. E isso nos direciona para Paulo, para Pedro, que fala que o viver é Cristo e o morrer é lucro, vou estar na glória. Que nós possamos buscar força, coragem em Deus, para ter essa postura, que de nós dificilmente isso vai vir, mas é em Deus que nós conseguimos esta força, porque é o seu Santo Espírito que age em nós, transformando mente e coração,
para superarmos a enfermidade e o luto. Alguns passam de forma mais rápida, outros de forma mais lenta pelo luto. E precisamos respeitar isso, apenas nos colocando junto da pessoa. Vamos orar? Pai bendito, que o Senhor possa transformar o nosso coração, a nossa perspectiva diante da dor, da enfermidade, da morte, que possamos, ó Senhor Deus, olhar para tudo isso como possibilidades que o Senhor nos dá de condoer-se, de sentir a dor do outro, assim como Jesus Cristo sentiu a nossa dor, toda a nossa dor. Que nós possamos, ó Senhor Deus, depositar a nossa fé, a nossa esperança no Senhor. Que possamos crer que todo tratamento, toda medicina vem do Senhor e que mesmo quando ela não dá o seu efeito, o Senhor continua tendo controle sobre as nossas vidas. Que possamos buscar o Senhor, depender do Senhor, ó Pai, em qualquer circunstância. E que o Senhor nos ajude a ajudar outras pessoas a passar por dor, enfermidade e pelo luto. Que sejamos instrumentos do Senhor, ó Pai. É em nome de Cristo Jesus que nós oramos, te agradecemos e te louvamos. Amém.